Boa tarde a todos os que estão aqui presentes nesta sala, assim como a todos os que estão a acompanhar-nos online através da transmissão. Caros participantes, Dr. José Adriano Borges de Carvalho, Dr. Dimas Lopes, meu amigo, o Sr. João Manuel Barcelos, em representação da Liga dos Combatentes aqui do núcleo da Ilha Terceira, Excelentíssimo Sr. Vereador Paulo Lima, em representação do Sr. Presidente da Câmara de Angra, Sr. Presidente da Liga dos Combatentes, caro Álamo Oliveira, moderador desta mesa redonda, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. A guerra colonial data da década de 60 e esta guerra teve como focos principais Angola, Moçambique e Guiné, onde cerca de 14 mil soldados destas ilhas cumpriram ali o serviço militar, num chamado palco de guerra. Esta mesa redonda enquadra-se na exposição Abril, a Aurora Inacabada e hoje vamos ter aqui presente, nesta segunda mesa redonda, os testemunhos de quem nela combateu José Adriano Borges de Carvalho, Dimas Simas Lopes, João Manuel Barcelos, portanto, e com esta moderação, como já disse, do escritor Álamo Oliveira, que também esteve neste palco de guerra. Ao longo do ano e deste ano, vamos promover um conjunto de atividades no âmbito desta exposição patente aqui ao nosso lado e a próxima atividade é já no próximo dia 14 de junho, pelas 18 horas. Não vou alongar muito mais e, portanto, agradeço aqui as colaborações para esta exposição dos nossos participantes, bem como documentos que doaram para ficarem à disposição dos investigadores. Um agradecimento especial ao Hugo Rego e à Luísa Gomes, que sem estes dois elementos não seria possível esta transmissão online, nem esta gravação neste dia de hoje. Um agradecimento também à equipa de trabalho que preparou a exposição e também um especial à doutora Filipa Tavares, que preparou este evento com muito empenho. Este debate vai ser moderado pelo escritor Álamo Oliveira e eu vou apresentar o escritor Álamo Oliveira e ele próprio depois é que vai apresentar os participantes, mas o Álamo Oliveira estudou no Seminário de Angra, cumpriu o serviço militar na Guiné e foi funcionário em diversos departamentos governamentais ligados à cultura. É sócio fundador do Alpendre Grupo de Teatro, onde foi diretor artístico e encenador. Tem mais de 4 dezenas de livros publicados com poesia, romance, conto, teatro e ensaio. Está representado em várias antologias de poesia e prosa internacionais. Teve os prémios Maré Viva da Câmara do Seixal para o romance Até Hoje Memórias de Cão, Prémio Almeida Garrett Teatro para a Solidão da Casa do Regalo, romance Já Não Gosto de Chocolates foi traduzido e publicado em inglês, bem como em japonês. Em 2002, a Portuguese Studies Program da Universidade de Califórnia, em Berkeley, convidou-o na qualidade de escritor do semestre. Foi o primeiro português a receber tal distinção. Recebeu também a insígnia de reconhecimento da região autónoma dos Açores e é comendador da Ordem de Mérito da República Portuguesa. Em 2020, e para celebrar os 75 anos da idade do escritor, esta instituição, onde nós aqui estamos, promoveu uma exposição sobre Álamo Oliveira. A este acontecimento juntaram-se também a Junta de Freguesia e a Casa do Povo do Raminho, bem como a Câmara de Angra, na qualidade de patrocinadora da edição das obras de Álamo Oliveira, através da editora Companhia das Índias. Portanto, meus senhores, muito obrigado pela vossa presença
Obrigado a todos, agradeço os vossos testemunhos e esperamos que, depois dos testemunhos aqui que serão traçados, que haja debate para enriquecer ainda mais estes mesmos testemunhos. Muito obrigado a todos. Alma Oliveira tem a palavra. Bom, eu vou começar por agradecer esta apresentação. Eu não vou dizer tanto de vocês, porque senão a gente passa aqui o tempo que temos para estar cá só em apresentações. Mas tenho que lhe agradecer a sua apresentação e, sobretudo, o convite também para estar aqui e com este papel de moderador. Minhas senhoras, meus senhores, a todos, muito boa tarde. Obrigado por terem vindo e espero que esta conversa seja o mais útil possível e também o mais elucidativa possível do que foi a presença de gente na guerra colonial. O Sr. João Manuel Barcelos, que teve uma intervenção militar de relevo e uma comissão em Angola, e de seguida, como toda a gente sabe, foi trabalhar para as finanças, para a repartição de finanças. Tanto na Terceira como na Ilha Graciosa. O Dr. Dimas Simões Lopes também esteve, agora os outros três daqui desta ponta estiveram na Guiné, os três, mas de qualquer maneira o seu doutor, que é cardiologista de profissão, às tantas virou também pintor e começou a criar peças de arte, não só em pintura como também em escultura, e finalmente, talvez porque possa também gostar mais de estar sozinho, começou a escrever ficção narrativa, já com vários livros publicados e, portanto, que estão à nossa disposição aí nas livrarias. O Sr. Dr. José Adriano Borges de Carvalho, estudante. Pois isso. Como eu nunca vi, eu já vi a vinha dele, agora eu nunca ouvi, foi fazer o vinho. Aqui o Sr. José Adriano Borges de Carvalho, que estudou também no seminário juntamente comigo. Ele é mais velho, eu é que era mais velho. Não? Cumpri também o serviço militar, como já disse, na Guiné. Depois formou-se em Direito, licenciou-se em Direito e exerceu diversos cargos públicos, políticos, durante a instituição da autonomia e da criação da Assembleia Regional e do Governo Regional. Portanto, ele tem aqui, independentemente da profissão que exerceu sempre, um trabalho social e político extremamente grande. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esta guerra nas colónias e o que foi para cada um de vós essa mesma guerra. O que esperavam que acontecesse nessa guerra e não aconteceu, ou aconteceu mesmo, e o que é que essa mesma guerra mexeu no vosso futuro. Começaria ali pelo Sr. João, que está mais longe, o Sr. João Barcelos. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer e felicitar a direção da Biblioteca e Arquivo Regional pela realização destas palestras, destas mesas redondas, destes convívios, que realmente, de um ponto de vista, são muito úteis, não só para trocar impressões com os demais participantes nestas situações, como para esclarecer a juventude e as demais pessoas sobre os eventos ocorridos e as dificuldades vividas naquelas situações. Costuma-se dizer que o que acontece no contexto da guerra não tem paralelo na vida normal das sociedades. Nós passamos muitos sacrifícios no cumprimento da obrigação militar
e os açorianos em geral mais do que os continentais, porque quando éramos convocados para os cursos lá para fora, quando era feita a incorporação, os demais cadetes e instruendos iam de fins de semana à casa, era coisa que nós não podíamos praticar, era ações que não podíamos praticar. Começava o nosso sofrimento pelo embarque aqui nos navios para a incorporação lá fora no continente, normalmente no Lima, que transportava pessoal para as incorporações militares propriamente ditas e gado para abate em Lisboa, em circunstâncias e em tempos que eram muito difíceis. No meu caso, que eu conheço melhor, a viagem foi feita em abril, com mau tempo, na terceira classe, na popa, no castelo da popa do navio, com vibrações do hélice que punham toda a gente a dizer que não a noite inteira e o dia inteiro, enquanto estavam no camarote. E então lá chegávamos e éramos incorporados nas diversas unidades para as quais nos destinávamos. A formação era intensa, era difícil, tinha duas fases, a fase inicial ou a recruta e depois a fase da especialidade. Essa instrução decorria durante cerca de 7 meses nessas duas fases. Muitos dos açorianos não vinham a casa durante um ano ou mais porque, apesar de serem mobilizados e terem 10 dias para passarem com as famílias a célebre licença de mobilização, não podiam concretizá-la na medida em que o navio que vinha aqui vinha de 15 em 15 dias e, portanto, não permitia que estivessem aqui os 10 dias da mobilização, pelo que muitas vezes a permanência nos cursos no continente, nas escolas práticas, eram seguidas da mobilização. Para aqueles que tinham notas mais baixas, eram de imediato mobilizados e seguiam para os teatros operacionais ao tempo. No meu caso já existiam 3 teatros operacionais, e aqui era Angola, Moçambique e Guiné, e as rendições das comissões, que eram de 2 anos, ocorriam nos anos ímpares, porque a guerra em Angola começou em 1961, em março de 61, e depois na Guiné e em Moçambique em 63. Daí que as rendições 2 anos depois fossem em 65, 67 e 69, pelo que aqueles que tinham o azar de serem incorporados nos anos ímpares, os cursos iam até ao fim. O primeiro classificado embarcava, como aconteceu efetivamente no meu caso, no meu curso. A atividade operacional, no caso de Angola, era devida a quê? Era devida à manutenção da paz, porque em março de 61, exatamente, em março de 61, houve uma sublevação de uma entidade que se autodenominava como UPA, União dos Povos de Angola, não era a União dos Povos todos, na medida em que muitas das etnias não aderiram a essas situações e eram lideradas por pessoas estrangeiras, porque quando foi feita a delimitação das fronteiras de Angola, foram feitas a telêmetro e não tiveram em consideração os povos e a sua localização. De maneira que os congoleses ficaram divididos em 3 nacionalidades: no congolês belga, no congolês francês e no Congo português, que também tinha essa mesma etnia e essa mesma população. Ora, como se deu a independência do Congo belga e aquela sublevação, essa situação transmitiu-se dentro da mesma etnia, do mesmo povo, que tinha um grande ramo no norte de Angola, também a Portugal, também a Angola. E então o início desencadeado da ação da luta pela independência foi muito violenta. Os antigos europeus que lá viviam, tinham as suas fazendas e as suas instalações industriais, foram todos, na sua maioria, naquela zona dos Dempos, foram todos massacrados, foram cortados em serras mecânicas, as senhoras foram esventradas, foram desnudadas, as crianças foram mortas, os bebés de alcofa e de berço foram mortos à paulada e espalhados os respectivos cadáveres nos terreiros
das fazendas. E a intervenção portuguesa, a intervenção do exército português foi para reparar a paz e evitar que mais populações fossem chacineadas nos termos daquelas que o foram. Assim começou a campanha contra o que chamou na altura convencional chamada por terrorismo, mas que depois foi agravada e as suas fases de confronto foram sendo reforçadas e levou depois à guerra de guerrilhas que foi precisamente divulgada. Estas ações levadas a efeito pela UPA não têm paralelo, nem têm termo de comparação. Nem mesmo o 7 de outubro em Israel, ocorrido recentemente, se compara com o que lá aconteceu. As instalações dos empresários portugueses foram todas destruídas, de maneira que o exército, quando lá chegou, não tinha possibilidades de fazer acantonamento, não havia edifícios de pé, a não ser um que encontraram e com muita felicidade se instalaram, que mais tarde veio a saber-se que era uma leprosaria. E então, por essa razão, os ditos terroristas da UPA não o destruíram nem o ocuparam. Na pergunta, como foi formulada, fala-se no teatro de operação, nas vivências que lá tivemos, não foi assim? Nas vivências. Nós, após a preparação e a nossa presença nas unidades metropolitanas, preparávamos o batalhão expedicionário, ou a companhia, havia casos diversos, ou até a rendição individual, fazendo um IAO. O IAO é o acrónimo da Instrução de Adaptação Operacional. Nós, no caso da unidade a que eu pertencia, o IAO foi feito sob a égide do comando do Regimento de Infantaria 2, de Abrantes, e foi feito nas margens da barragem do rio, na barragem do Castelo de Bode. Ora, isso foi feito em dezembro, com temperaturas de 5 a 7 graus, com chuvas abundantes e umas condições meteorológicas muito adversas. Seguidamente, em janeiro, embarcámos para o ultramar e fomos encontrar um teatro de operações em que estava no hemisfério sul, no mês de janeiro era a força de verão, com temperaturas de 40 graus. Tínhamos feito a instrução com base no armamento individual, que era a espingarda automática G3 762 M61. Quando chegámos a Luanda, ao Grafanil, que era o depósito de tropas, foi-nos atribuída uma outra espingarda completamente diferente, um outro arma individual, que era a FN-FAL 762 M61. Teve que se dar instrução àquela gente toda, porque estavam habituados a um determinado funcionamento, numa ação indireta do automatismo, baseava-se numa ação indireta de gases. A outra era por um funcionamento completamente diverso. Portanto, isto estava um sacrifício muito grande, acrescido àqueles que já tínhamos tido com a formação dos indivíduos a quem eram atribuídas armas coletivas, caso do morteiro, do lança-foguetes, etc. No morteiro e o lança-foguetes muitas vezes cabiam a indivíduos que até dava-se a coincidência de serem analfabetos. E como é que se havia de explicar àquela gente o que era um ângulo de tiro, o que era um alcance em jardas de um lança-foguetes? As medidas portuguesas nós conheciam bem, quanto mais as que eram consignadas nas armas em língua inglesa ou com medidas, com sistemas métricos que eles não conheciam. Utilizava-se o sistema de uma mangueira, quando está virada para o ar, a água cai em cima de quem atira. Portanto, o morteiro não pode estar com um ângulo de 90 graus, tem que estar como se inclina uma mangueira para o jato ir o mais longe possível e assim sucessivamente. É claro que fomos colocados no setor, na zona de intervenção norte, nos Ilheiros, na área dos Dembos, que era a área que tinha sido mais sacrificada, num lugar que se chamava Micula, e que era o fim da estação. Não havia população, felizmente, não havia população nessa área e a nossa ação combativa era mantida
só em assédio e reconhecimentos ofensivos, emboscadas em trilhos, porque ali era uma zona onde passava a infiltração quer de elementos do inimigo, quer de munições e armas, para o grande Canacassala, que era uma zona muito importante, liderada pela FNLA, esfiada pelo Chipenda, que foi um jogador da Académica de Coimbra em tempos lidos. Portanto, essa situação era de difícil manutenção, porque a zona era muito isolada, os víveres, os frescos, eram lançados de paraquedas por avião. Como sabem os que lá estiveram, e imagino os que não lá estiveram, havia uma época, que era a época do cacimbo, onde o poeiro muito baixo, ficavam aqueles desfolhadeiros todos sem visibilidade, pelo que os pilotos do avião de Noratlas, que fazia lá os lançamentos, tinham muita dificuldade a localizar. Na altura não havia GPS, como é fácil de saber. Então acontecia que muitas vezes, algumas vezes, ou ficávamos sem o lançamento dos víveres e do correio, ou ele era feito de maneira que caía fora da zona da aterragem normal, que era lá um campo de jogos improvisado. Ou então, quando os paraquedas não se abriam e as sacas com os frangos e com aquela coisa toda caíam, estatelavam, espalhavam-se todas naquele chão, naquela areia, e muitas vezes nós estávamos a comer o frango lá com as batatas e a trincar a areia. Ou então a correspondência era espalhada pelo meio daquelas árvores todas e levávamos ali algum tempo à procura dos aerogramas e das cartas que nos eram dirigidas. Portanto, as dificuldades eram grandes e, além disso, tínhamos que escoltar o MVL. Tudo o que não era fresco era levado em caminhões civis, com tração integral a todas as rodas, porque havia muito lameiro, os caminhos, as chamadas picadas, eram de piso muito irregular. No tempo das chuvas ficava lama, não se podia progredir, era uma inquietação. No tempo do cacimbo era uma terraceira que não se via de uma viatura para a outra e chegávamos todos, tinha que se improvisar lenços para tapar a boca e o nariz ou óculos para evitar a cegueira completa. Portanto, eram esforços muito grandes que se faziam e quando víamos fazer essa escolta do MVL, que era o Movimento de Viaturas Logísticas, MVL é a crónica do Movimento de Viaturas Logísticas, muitas vezes éramos, passo o termo, garfados para fazer operações ou para reforçar unidades que estavam em dificuldade. Foi o caso, uma vez fomos a escoltar o MVL até Namongongo e o comandante da Namongongo estava aflito que tinha que reforçar de imediato a Madureira, que tinha sido recém-conquistada, e pronto, foram as escoltas dos grupos de combate de Micula, que estavam ali naquele momento à mão. Saímos com ração de combate por um dia para fazer aquela viagem e o retorno, e só chegámos um mês depois, só regressámos um mês depois, porque tivemos que estar um mês na Fazenda Madureira a reforçar a ocupação daquela zona que tinha sido feita muito recentemente, mas que estava com dificuldade de manter-se a posição e então tinha que haver um reforço e esse foi o reforço. A Companhia da Madureira era 1522, era uma Companhia da Madeira que mais tarde veio a ser condecorada com a Cruz de Guerra coletivamente e o respectivo comandante, o capitão Magiolo de Gouveia, foi condecorado com medalha de valor militar e promovido por distinção a major. Mais tarde veio a morrer às mãos da Fratilim em Timor. Foi assassinado por Alcatir e os seus sequazes. A verdade, estas situações eram vividas com algum sacrifício, mas as missões eram todas sempre cumpridas. Se o rio era muito caudaloso, os viaturas não podiam atravessar a ponte, prosseguia-se a pé. As missões não deixavam, os objetivos não deixavam de ser alcançados, nem as missões deixavam de ser cumpridas, pelo facto de haver avarias nas viaturas, de park-out não sei o quê. Não acontecia o que aconteceu na Madeira com a tripulação de um patrulhão qualquer que não saiu porque a tripulação se recusou a embarcar, porque o navio atribuíram-lhe uma coisa qualquer.
no nosso tempo, no meu tempo, e de alguns que aqui vejo presentes, isso não acontecia. As ordens eram cumpridas completa e prontamente. Completa quer dizer na íntegra, prontamente, com pontualidade, sem refilhar. Portanto, assim se viviam essas situações. Mais tarde, a unidade a que eu pertencia foi transferida para o leste e, se calhar, já me estou a alongar muito e a pormenorizar muito a minha exposição, e os meus companheiros de painel também têm coisas para dizer. E, portanto, se não levasse a mal, eu fazia aqui uma pausazinha para não monopolizar a exposição. Eu não tenho egoísmos para apresentar. E é só cumprimentar. Tem que colocar. Eu seguro. Não, muito obrigado. Queria cumprimentar o meu caro diretor da Biblioteca Pública, Dr. José Avelino Santos, cumprimentar o Sr. Coronel da Liga dos Combatentes, o Sr. Vereador da Câmara Municipal, aqui é o caro Dr. José Adriano Borges Carvalho, o meu caro amigo e escritor Alan de Oliveira, aqui o Sr. João Manuel Barcelos da Liga, e cumprimentar as senhoras, os senhores e os amigos presentes. Como disse, não tenho heroísmos a contar. De qualquer maneira, antes de falar da Revolução de 25 de Abril, de 1974, sumariamente e com muitas lacunas, há que dar uma olhada ao Portugal antes dessa data. E para olhar para esse tempo, acho que a forma mais sadia de o fazer é recordar com pequenos testemunhos de vida. Em outubro de 1967, no Carvalho Araújo, cheguei pela primeira vez a Lisboa. Eu morava na Calçada da Ajuda e atravessava parte da cidade até à antiga Faculdade de Ciências, onde frequentava a licenciatura em Química, onde outrora fora o chamado Colégio dos Nobres, Rua da Escola Politécnica, que depois, infelizmente, ardeu. Portanto, à frente do Jardim Botânico de Lisboa. Nas instalações do refeitório, com frequência, havia comícios para a eleição da Comissão de Estudantes e outros motivos para debates ideológicos à porta fechada. A voz de polícia por perto era a desbandada geral para os recantos do Jardim Botânico, com uma saída ao fundo para o Parque Meyer, e era preciso dar à perna para quem fosse da oposição. Na mesma faculdade, o ator Varela Silva, bem conhecido de todos, foi convidado para uma palestra sobre teatro, ele que fazia parte do Teatro Nacional Dona Maria II. A certa altura, ele foi interrompido por uma voz que a polícia exigia identificar todos os presentes. E a sala estava cheia. Como se sabe, mais de 5 pessoas reunidas era um atentado. Era da praxe, antes dos dias 1º de maio, circular panfletos a convocar para a concentração de todos, estudantes, proletariado, povo, na Praça do Rossio, ao fim da tarde, hora de saída dos empregos. Eram ajuntamentos de pessoas sem vozes de comício, pacíficos, sem provocações,
só muita gente em frente da pastelaria suíça. Então, também era da praxe sair das traseiras do Teatro Nacional, da sede da polícia, um pelotão armado de espingardas Mauser, em corrida, a distribuir coronhadas sem olhar a quem, a mulheres, a velhos, a crianças, a grávidas, e os que ainda podiam correr e se refugiavam nas lojas ainda abertas. No meio da polícia fardada, vinham paisanos armados de cacetetes a cascar à grande. E sabíamos quem era. Em 10 de junho de 1968, antes da queda da cadeira, em agosto de 68, assisti no Terreiro do Paço à comemoração do Dia de Portugal e de Camões, com Salazar, rodeado do Cardeal Serjeira e do Almirante Américo Tomás, a presidir a uma parada de militares dos 3 ramos das Forças Armadas. Nessa altura, com certeza, Salazar, de certeza, não sonhava que muitos daqueles jovens fardados iriam derrubar o muro da sua própria ditadura. Entretanto, com as manifestações de maio de 1968 em Paris e de 1969 em Coimbra, como se sabe, revolta dos estudantes aliada é muito proletariado em França e também, em certa parte, em Portugal, certamente devem ter causado insónias aos ditadores da Península Ibérica e, provavelmente, de outras paragens. Na campanha eleitoral de 1969, novamente perseguida e falsificada, como era da praxe, pelo regime do Estado Novo, à saída do Teatro Tivoli, onde se assistira a um comício com a presença de Márcio Soares, Salgado Zanha, Francisco Sousa Tavares, como sabem, casado com a poeta Sofia e pai do Miguel de Sousa Tavares, entre outros democratas da CEUD e da CDE. À saída era habitual fuga aos cacetetes da polícia, a carregar nos presentes e nos que colavam cartazes nas imediações. Está-se a falar da repressão mais leve. Conheciam-se os testemunhos de tortura dos presos políticos do Aljube, de Caxias, de Peniche e de lá de muito longe do Tarrafal. Em abril de 1970, sou incorporado como cadete miliciano na Escola Prática de Infantaria de Mafra. Depois, Escola Prática de Serviço Material de Sacavém e, em maio de 71, sou mobilizado como alferes miliciano para a Guiné-Bissau de barco carregado de tropas. Com boas-vindas ao chegar, os camaradas informaram-me que tive sorte. Há 8 dias rebentaram uma bomba do PAIGC na chamada Bolenha da Marinha, perto da casa onde se hospedavam os oficiais subalternos do Batalhão de Serviço Material em Bissau. O Batalhão de Serviço Material na zona da Fortaleza da Amura, Bissau Antigo, tinha como guarda ao quartel militares africanos, desde a porta de armas aos restantes recintos da unidade. Às vezes, como oficial de dia de 24 horas, dava para refletir de ser apanhado à mão à noite. Era uma incerteza, uma sorte ou um azar. Com alguma frequência, mais para o fim da comissão, mandavam um pelotão de reconhecimento pelas ruas de Bissau, que eram estradas de macadão, sem luz elétrica, e na escuridão, umas termos lamparinas no interior das tabancas. Nessa altura, toda a cidade de Bissau foi cercada de arame farpado à periferia. E o Caco Baldé
O Caco Valdé, como se chamava o general Spínola, pediu para a guarda do Palácio do Governador e do Comandante-Chefe, que era ao mesmo tempo, tropa que cheirasse a chumbo. E, portanto, veio um pelotão de comandos para Bissau. Eu recordo uma altura em que os oficiais pilotos da Força Aérea na Guiné se recusaram a levantar voo quando o PAIGC recebeu novos mísseis terra-ar que se acoplavam aos aviões e os derrubavam. O apoio da Força Aérea era fundamental em todo o território da Guiné-Bissau. Era considerado teatro de guerra sem exceção. Devido a uma intervenção cirúrgica a que fui submetido, durante o meu internamento no Hospital Militar, ao fim da tarde, tínhamos a visita do general Spínola, de monóculo, luvas e pingalinho de cavalaria. Aí chegavam a toda a hora mortos, estropiados de guerra, com gravidade, deficientes de guerra, mais tarde, deficientes crónicos de guerra. Numa guerra de guerrilha, o general incentivava uma psicologia de modo a captar parte da população para o lado que defendia. E contava-se que mandara oferecer às beijudas de Bissau e arredores sutiãs para acompanharem em corrida desde o aeroporto de Bissalanca, Spínola, de regresso de uma viagem a Lisboa. As jovens beijudas, antes do casamento, apresentavam os seios ao léu, como era a tradição. Não se consta grande benefício desta psicologia para além do claro ridículo. A psícola, como nós chamávamos, como era conhecido o esforço de captar a simpatia da população, como era o esforço da simpatia da população, podia cair neste tipo de teatro cómico, com sarcasmo e até galhofa. Para a altura de completar a minha comissão em 73, em setembro desse ano, o PAIGC proclamou a independência do Estado da Guiné-Bissau em Medina do Bué. Muito obrigado, Paulo. Mais tarde, estou quase a acabar, mais tarde, em 1973, houve um grande comício no Salão Nobre da Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, com a sala a arrebentar pelas costuras, com vários oradores da oposição. No fim, há um que lança o grito de viva a independência da Guiné-Bissau. À saída, como era de esperar, foi dar à perna com a polícia a cascar e a engavetar muita gente. Em 13 anos de guerra, como se sabe, passaram cerca de 1 milhão de jovens militares pelas 3 frentes de combate em África. Finalmente, o dia inicial inteiro e limpo da poeta Sofia, o 25 de abril de 1974. Esse dia maior, sem sono, foi vivido por mim em Coimbra como aluno da Faculdade de Medicina, que entretanto tinha mudado, vivido nos cafés da Praça da República, com atenção à rádio e televisores, a tentar não perder nada das palavras e das imagens. O capitão Salgueiro Maia à frente das tropas no Terreiro de Paço e depois a subir o Chiado para o ataque ao quartel do Carmo. O Dr. Francisco Sousa Tavares em cima de uma chamite a falar à multidão. A multidão que teve um papel fundamental para não descambar em violência das partes em confronto. A entrada do general Spínola e a saída de Marcelo Caetano. A longa espera para conhecer os componentes da Junta de Salvação Nacional, a fala de Spínola, os comentários numa noite em claro,
cheia de esperanças. Nos dias 26 e 27, junto da sede da PIDE de Coimbra, uma multidão de revoltados se fizeram literalmente em miliniscas 2 automóveis despidos em pequenos pedaços de arrumar nos bolsos. Era muita revolta acumulada de 48 anos. E os dias decorriam com novas notícias, emoções e episódios que culminaram na maior manifestação do 1º de maio, com gente de todo o distrito de Coimbra a encher a cidade da Praça da República, Avenida Sá da Bandeira, até o Largo da Portagem. Uma marcha de emoções, abraços, gritos de alívio e alegrias com o hino do Lamafiá e as canções pela liberdade. Desde os mais idosos, ninguém se recordava de uma manifestação com tais avalanches de multidões, sem medo, pela primeira vez, de sair à rua. Pela primeira vez nas suas vidas. Foi o 1º de maio de gente grata pela liberdade, a gritar nunca mais o fascismo passará. Os meses e anos que sucederam ao abril de 74 tinham os dias cheios de novidades, novas repulsas, novas esperanças, essas que não deixarão nos acompanhar durante todas as nossas vidas. Nestes 50 anos de abril de 1974, não apetece falar nos novos bárbaros que estão às portas da cidade. Saudosos do chicote e da curvatura da cerviz das ditaduras de sempre. Disse. Então, vamos continuar aqui com o Sr. Dr. José Adriano. Ele vai agora dizer também umas palavras sobre o que foi a sua presença na Guiné e, sobretudo, como é que ele leu aquela guerra. Sr. Diretor da Biblioteca, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Angra, Sr. Presidente... Sr. Presidente dos ex-combatentes, aqui na Ilha Terceira, colegas aqui do painel, o Sr. Moderador, minhas senhoras e meus senhores, permitam que inicie por um reconhecimento devido à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Luís da Silveira Ribeiro pelo trabalho desenvolvido ao longo da sua existência em prol da história e da cultura, enriquecendo assim a Terceira, a região e o país. Reconhecimento extensivo a todos os que nela trabalham, pois sempre que necessitei de algo dos mesmos, fui sempre exemplar e prontamente atendido. Não poderei deixar de relevar a forma como a equipa técnica que trabalhou na concretização dos acontecimentos de guerra colonial e 25 de abril de 74 me receberam, ouviram e deram ensinamentos. Antes de iniciar o meu testemunho sobre a prestação do serviço militar, como alferes miliciano, concretamente de janeiro de 69 a dezembro de 70, na então colónia e ou província da Guiné, como se queira, gostaria de citar alguns resumos memoriais de distintas pessoas com vista ao enquadramento do que penso da guerra. Assim, é a guerra aquele monstro que se sustenta de fazendas, do sangue, das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se farta. Padre António Vieira. A paz é o intervalo entre as guerras. Luxum. A guerra
é uma aventura sem regresso. Papa João Paulo II. A guerra não é solução, a guerra é uma loucura, a guerra é um monstro, a guerra é um cancro que se autoalimenta consumindo tudo. Papa Francisco. Ainda do Papa Francisco, a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade. Uma derrota perante as forças do mal. Direi eu que a guerra é a fotografia fria e cruel da nudez da humanidade. Antes de ser mobilizado para prestar serviço militar na Guiné, fui fazer a recruta em Mafra, onde na altura se preparava os futuros oficiais milicianos, que constituía o quadro complementar que se distinguiam do quadro especial de oficiais constituído por oficiais milicianos que decidiam enverdar pela carreira militar, com progressão até ao posto de tenente-coronel, e do quadro permanente de oficiais das Forças Armadas Portuguesas. A recruta em Mafra foi de abril a setembro de 68, sendo dividida em duas fases de 3 meses. Enquanto recruta era-se cadete e determinada a recruta aspirante, sendo-se colocado numa unidade a dar recruta a um pelotão que com outros 3 fazia uma companhia. Terminada a recruta em Mafra, fui colocado no batalhão de Infantaria 18, sítio nos Arrifes, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. Para chegar a Mafra, fui com outros colegas no navio Funchal, que na altura era relativamente novo e considerado muito bom. Embarcámos em Angra, passámos pela Horta, Ponta Delgada, Funchal e finalmente Lisboa. Em todas estas cidades entraram mais futuros colegas que a pouco e pouco foram-se dando a conhecer uns aos outros e fizemos uma viagem agradável, olvidando por onde e para onde íamos. A recruta em Mafra era exigente, o que era compreensível, pois tratava-se de preparar jovens para a guerra. Cada pelotão em Mafra tinha como instrutor um tenente do quadro permanente de oficiais das Forças Armadas e um capitão do mesmo quadro, que era o comandante de companhia. O ambiente em geral, mas sobretudo entre os açorianos, era de grande camaradagem e entreajuda, tempo de aprendizagem e de fazer grandes e boas amizades. Pessoalmente, tinha boas relações quer o tenente do pelotão, quer o comandante da companhia. Este foi colocado no batalhão de Infantaria 17, aqui em Angra, para preparar uma companhia para Angola. Como nos dávamos bem, colocou-me a hipótese de diligenciar no sentido de vir para o BI-17 e fazer parte da sua companhia para Angola. Ponderado o assunto, aconselhou-me depois que não o fizesse, pois pelo facto de ter ficado nos primeiros 8 do curso, provavelmente não seria mobilizado e ficaria a fazer parte de um contingente que mais tarde poderia ser mobilizado como capitão para comandar uma companhia e ninguém saberia o futuro. Segui o conselho dele e, contra todas as expectativas, em finais de dezembro de 68, sou mobilizado em rendição individual para a Guiné pelo Regimento de Artilharia Pesada 2, em Gaia, para substituir um alferes que tinha tido um acidente nos últimos exercícios antes de irem para a Guiné. Foi uma das notícias mais difíceis de digerir, sobretudo como comunicar este evento aos meus pais. Face à mobilização, tive direito de vir 10 dias de férias, o que fiz de imediato, pois não havia tempo a perder. Foram 10 dias rápidos e a despedida dos pais foi mais uma fuga do que despedida. Voltado a São Miguel, no início de janeiro de 69, embarquei para Lisboa, no Carvalho Araújo, cuja viagem durou apenas 8 dias.
Ao parar no Funchal, vários passageiros desistiram de prosseguir a viagem, só que eu não tinha hipótese de desistir. Chegado a Lisboa, fui para o quartel dos Adidos, pois o batalhão de artilharia 2865, do qual a minha companhia de artilharia 2477 fazia parte, já havia navegado para a Guiné. Fui para a Guiné no navio Is, cujo batalhão era de cavalaria, e pese embora fosse um estranho, os oficiais do mesmo acolheram-me bem, e não sei as razões, mas o capelão do batalhão era um padre, que havia sido meu colega e colega aqui também do Álamo, mais velho, mas muito amigo, de tal modo que o nosso primeiro encontro foi um abraço coberto por lágrimas. A Guiné localiza-se na costa ocidental de África, faz fronteira a norte com o Senegal, a este e sudeste com a Guiné e a sul e a oeste com o Oceano Atlântico. A sua superfície é de 36.125 km, sendo de 1.500 km o arquipélago dos Bijagós. É constituída por uma parte continental e pelas cerca de 80 ilhas e ilhéus do arquipélago dos Bijagós. A parte continental é formada por uma planície costeira e uma zona interior planáltica. A planície costeira é semi-pantanosa, possuindo planícies baixas com largos estuários. Muitos são os rios que sinuosamente penetram no interior, constituindo as melhores conexões ao interior. A Guiné tem um clima tropical, ou seja, quente e úmido, tem duas estações, a quente e a época das chuvas. A época das chuvas começa em meados do mês de maio e estende-se até meados de novembro. Os meses de maior pluviosidade são julho e agosto. A estação seca e fresca corresponde aos restantes meses do ano. Os meses de dezembro e janeiro são os mais frescos. A partir de fevereiro, o calor associado ao vento leste torna a atmosfera irrespirável, com temperatura de 35 a 40 graus à sombra. A luta armada, propriamente dita, teve o seu início a 23 de janeiro de 1963, teve a duração de 11 anos, ou seja, até 24 de setembro de 74, data em que adquiriu a sua independência após 528 anos de colonização portuguesa. Sucede, porém, que a luta para a independência teve início com a resistência anticolonialista em 1954, encabeçada pelo seu líder, Amílcar Cabral, transformou-se, anos mais tarde, em partido político, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Amílcar Cabral nasceu em Bafatá, 12 de novembro de 24, era filho de pai cabo-verdiano de ascendência guineense e de mãe guineense de ascendência cabo-verdiana. Aos 8 anos, a família mudou-se para Santa Catarina, onde fez o ensino primário. Em 1944 terminou o curso licencial e em 1945 consegue uma bolsa de estudos, ingressando no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, tendo regressado à Guiné em 1952. Em 1956, juntamente com Aristides Pereira e seu irmão Luís Cabral, Fernando Fortes, Júlio de Almeida e Eliseu Turpin fundam o Partido Africano da Independência, por sinal PAI, assumindo o cargo de Eliseu ser secretário-geral. Em 1962, o PAI, o Partido Africano da Independência, muda a designação para PAIGC e, no ano seguinte, estabelece uma delegação na cidade de Conakry, iniciando a luta armada em 23 de janeiro de 63, com o ataque ao quartel de Tito, no sul da Guiné. Faço esta referência porque eu acho que isto é muito importante, porque em Cabo Verde nunca houve guerra. Em 20 de janeiro de 73, Amílcar Cabral é assassinado em Conakry por dois membros do seu próprio partido, assassinato que a propaganda anti-Estado Novo sacou erradamente à PIDE. Afirma-se
que Amílcar Cabral profetizara seu fim ao afirmar: se alguém me há de fazer mal, é quem está aqui entre nós. Ninguém mais pode estragar o PAIGC, só nós próprios. Registro, já o referi, que em Cabo Verde nunca não houve qualquer tipo de guerra, só que havia, de facto, cabo-verdianos a fazer a guerra na Guiné. A demografia... E não só cabo-verdianos. Sim, mas isso... A demografia da Guiné, como sabem, é constituída por mais de 20 etnias, cerca de 30, com línguas, estruturas sociais e costumes distintos. A maioria da população vive da agricultura e professa religiões tradicionais locais. Cerca de 45% praticam o islamismo, crenças indígenas 50% e cristianismo cerca de 5%. As línguas faladas são o fula, cerca de 20%, mandinga, cerca de 13%, populações concentradas no norte e no nordeste. Outros grupos étnicos importantes são os balantas, cerca de 30%, os papéis, cerca de 7%, na costa meridional, e os manjacos, cerca de 14%, e os mancanhas nas regiões costeiras do centro e do norte. As línguas, o oficial é o português, o crioulo guineense e línguas africanas. Chegado a Bissau, fui instalado num quartel a aguardar transporte para Cofar, vila e secção pertencente ao setor de Catió, região de Tombali. Cofar era a vila onde se encontrava instalada a minha companhia, estando a sede do batalhão em Catió. Para Catió fui numa LDM, lancha de desembarque média, que se encontrava ao serviço da Marinha Portuguesa e que era usada tanto em missões de combate como patrulhamento, escolta de embarcações civis e desembarque de fuzileiros, como a missões de reabastecimento logístico em proveito das unidades de marinha, de unidades do exército e mesmo de populações civis. Era uma viagem perigosa, pois poderíamos ser atacados das margens do rio, daí sermos sempre acompanhados com a nossa companheira G3. No decurso da viagem, a LDM parou, o que era habitual, em Bulama, que era a capital do arquipélago dos Bijagós. Naquela estavam concentradas algumas tropas que, entre outras funções, consistiam em dar instrução militar a futuros militares, designadamente guineenses, que lutavam ao lado dos militares portugueses e construíam mesmo unidades próprias. Era comandante da unidade militar de Bulama, na altura, o Sr. Carlos Azeredo, que no pós-25 de Abril foi chefe da Casa Militar do Sr. Presidente da República, Dr. Mário Soares, e Presidente da Junta Governativa da Madeira, e que me marcou muito naquele dia em que a LDM fez a paragem em Bulama. Como estava muito quente e úmido, não estando eu ambientado com tal clima, transpirava tanto que tinha a camisa molhada de transpiração, por tal arregacei as mangas. Sucede que estava à espera da dita LDM um capitão-tenente da Marinha que me deu uma repreensão por ter arregaçado as mangas da camisa, que fez com que as lágrimas me viessem aos olhos, pois não bastava o receio da viagem numa lancha que poderia ser alvejada, e então surge o Sr. Major Azeredo, que havia presenciado a referida cena do dito capitão-tenente e de imediato deu uma repreensão ao capitão-tenente, o que, segundo a minha perspectiva, foi bem merecida. Tal conduta constitui a primeira lembrança positiva da passagem pelo serviço militar que ainda hoje recordo. A restante viagem decorreu dentro do normal e na paragem seguinte fiquei num portinho em Cofar, estando à minha espera o comandante da companhia, capitão Canha da Silva, pessoa que muito estimo e que ainda recentemente visitei em Évora.
Fui integrado na companhia de forma afável e, para minha sorte, em Cofar, além da companhia, estava um pelotão de armas pesadas que era constituído maioritariamente por soldados de São Miguel, estando um destes afeto ao que se poderia chamar mestre de oficiais. Fui apresentado ao meu pelotão, que era composto por 3 secções, cada uma esfiada por um ferriel miliciano, 3 cabos e os demais soldados. Era tudo gente do Norte, com boa formação humana. O primeiro trabalho foi conhecê-los, um por um, dar-me a conhecer e a forma como desejaria que trabalhássemos. Conseguimos constituir um grupo unido e fazer um percurso de cerca de 2 anos em guerra e, posteriormente, tivemos alguns encontros da companhia e do batalhão, denominados encontros de ex-combatentes, ou melhor, de amigos, havendo graus diferentes de amizade, o que ocorre em qualquer circunstância. Em regra, passávamos metade da companhia, ou seja, 2 pelotões, uma noite no quartel e outra na aldeia de Mato Farroba, a proteger a população que lá vivia e que era, com alguma regularidade, alvo de ataques. De resto, os ataques ocorriam ao nosso próprio quartel. Tinha um colega alferes que, na noite em que ficava no quartel, ouvia fados de Coimbra e tomava whisky, pois era muito difícil adequar-se à situação que éramos confrontados. Verificava essa situação, pois ao regressar ao amanhecer ao quartel, lá estava ele a tentar passar o presente com o seu passado de estudante em Coimbra. Antes de mais, convém referir a abismal diferença entre o armamento dos beligerantes, a saber, da parte portuguesa, que era a Força Aérea, tinha o T-6, que era, tinha 9 pequenos aviões de hélice, que um amigo meu de São Miguel que estava lá era piloto e dizia-me que quando ia para o T6 fazer lá uma missão, era o mesmo que eu ir para a Bolenha, que é andar enterrado, pelo menos às vezes acima da cintura, com a agravante que tínhamos que ter as três sempre acima da água, senão era aquilo que nos safava. Claro que eram pequenos aviões apenas com uma hélice, que faziam os bombardeamentos. Havia o DO-27, que eram cerca de 12, havia a avionete Dornier, de fabrico alemão, havia Dakota, que era 2, utilizados para transporte de correio, alimentos frescos e pessoas, e havia o Fiat G91, que eram 11, que eram bombardeiros, e havia os helicópteros Alouette, que eram utilizados em ações de combate direto e independente no apoio aéreo próximo a forças terrestres empenhadas e debaixo de fogo, sendo os helicópteros armados e também utilizados no transporte de forças de combate e na evacuação de feridos. Na Marinha havia a LDM, que já referi, a LDM 400, que é uma lancha já um pouco maior, e também havia a lancha de desembarque grande, que era já um outro tipo de barco, exato, e ainda havia o Sintex, que era um barco de fibra sintética, normalmente com motor de 50 cavalos, e que servia para nós andarmos nos rios, porque estradas no local onde estive não existiam. Nós tínhamos o obus, o canhão sem recuo, o morteiro ligeiro e pesado, a bazuca, a espingarda G3, a metralhadora, os inimogos e outros meios de transporte terrestre. Da parte do PA e GC, é evidentemente que tinham um equipamento militar muito melhor do que o nosso, desde as pistolas metralhadoras, das bazucas, lança-granadas, tipo de bazuca de fabrico russo,
fácil de transportar e de grande eficácia, carabinas, foguetões, miras telescópicas, morteiros, 120 canhões anticarro 5.7 e artilharia antiaérea, míssil, terra-ar. Nós éramos os pobres, eles eram os ricos em termos de armamento, obviamente, da União Soviética. Sucede que entre 1968 e 1972, os nossos militares comandados, como disse aqui o doutor António Spina, o Caco Valdem, conseguiram manter a situação mais ou menos sob controle e, por vezes, tomar a iniciativa numa ação que ele próprio classificou de reagir para permanecer, tendo obtido alguns sucessos militares, divisão entre os vários grupos étnicos, inclusive atingindo a hierarquia do PAIGC. A nível político, o general Spínola, enquanto governador e comandante-chefe da Guiné, cria os congressos do povo guineense, constituindo um ensaio para novas formas de legitimação do poder, sendo inclusivamente definidos como assembleias representativas de todas as etnias da Guiné. Por consequência, os militares em serviço na Guiné tomaram consciência da importância da participação no exercício do poder político, explica elevado número de militares portugueses presentes na Guiné no núcleo da organização do 25 de Abril. Esta ação política era completada pelo apoio social às populações guineenses, não admitindo qualquer conduta menos digna, incluindo apoio na construção de tabancas e de algumas infraestruturas. Tudo isto conduziu à formação militar de alguns guineenses que passaram a lutar pelo nosso lado. Foram diversas as negociações entre oficiais portugueses e dirigentes do PAIGC com vista a encontrar uma solução negociada. Foi numa reunião com tal fim que 3 oficiais portugueses, nomeadamente, todos eles majores, Passos Ramos, Pereira da Silva e Magalhães Osório, foram traídos pelos negociadores do PAIGC e perderam a vida. Entretanto, no final de julho de 70, uma delegação de deputados da Assembleia Nacional visita a Guiné com o objetivo de estabelecer pontes entre o general Spina e os setores democráticos do governo de Marcelo Caetano. Num estranho acidente de helicóptero, perdem a vida 3 deputados da Assembleia Nacional. Pese embora estes insucessos do general Spina não desiste e, em maio de 72, encontra-se com o presidente de Senegal na tentativa de obter um compromisso para a guerra, consistindo no imediato cessar-fogo e por um período de transição de 10 anos, fim do qual seria previsível a independência da Guiné ou assim a sua integração numa federação por via do voto unipessoal. O encontro foi autorizado por Marcelo Caetano, mas a solução encontrada pelo general Spina foi desautorizada e, em consequência, deu-se o agravamento da situação militar. Todos estes acontecimentos eram do nosso conhecimento, o que nos dava alguma esperança de se conseguir uma solução pacífica para a guerra. Em 5 de abril de 69, guerreiros do PAIGC fazem um grande ataque ao quartel de Cofar e é nessa data que eu, para me proteger do ataque e repostar ao mesmo, salto para a vala de proteção e fico ferido no joelho direito. Conseguimos afastar os autores do ataque, sobretudo com o apoio do pelotão de canhões que lá estava. Fui evacuado para o hospital de Bissau, onde fui operado, por coincidência, pelo nosso conterrâneo Dr. António Bruxo Saavedra. Depois da recuperação, regressei ao campo de batalha, onde prossegui a minha missão até ao final de 70. Episódios da guerra há muitos, consequências da guerra também existem. Apesar de tudo, sinto-me um sortudo por estar aqui hoje a reviver alguns momentos dos episódios vividos. Recordo, por exemplo, a um colega alferes
que depois de uma emboscada ficou com a dúvida se teria sido a sua própria granada a matar um soldado do seu pelotão que tinha procurado refúgio junto dele. Transtornado com essa situação ao vir de férias, procurou fugir de Portugal, tendo sido apanhado na fronteira e regressado à Guiné como a óbvio. Outro episódio que recordo com alguma graça foi o facto de, ao vir de férias em novembro de 1969, encontrar na Praça Francisco Ornelas da Câmara uma pessoa típica da praia que se dirige a mim e diz: Como é? Como é que estás aqui? Tu não morreste na Guiné? De facto, constou que teria morrido no ataque em que fui ferido. Regressado de férias, os meus soldados deram-me os parabéns por ter tido a sorte de estar de férias no período de um grande ataque que houve ao quartel e a que pertencia. Mais tarde, estando a comandar 2 pelotões em Mato Farroba, sofremos o maior ataque de sempre por parte dos guerreiros do PAIGC, que tinham a intenção de nos fazer reféns e aproximaram-se demasiado de uma zona onde se encontrava um cabo do meu pelotão, com mais 3 soldados, e que tinha uma bazuca, e começou a disparar de imediato. Estivemos várias horas debaixo de fogo, mas graças à eficiência dos nossos soldados não tivemos nenhum ferido e eles tiveram diversos mortos e feridos. No decurso do combate, corremos o risco de ficar sem munições, o que comuniquei via rádio para o quartel, mas o reabastecimento seria muito perigoso, pois pondo em risco a vida de quem nos iria socorrer. A solução foi poupar munições. Ao terminar a nossa farda, cheirava a pólvora. No dia seguinte, outro pelotão foi fazer o reconhecimento no terreno, onde verificaram a existência de mortos e alguns feridos, tendo sido alguns destes tratados na enfermaria do quartel, do nosso quartel, o que se integrava na política do General de Spínola. Como foi considerado um grande sucesso, o General de Spínola, na tarde do dia seguinte, deslocou-se de helicóptero à companhia, tendo ordenado a sua formação perante o edifício principal e elogiou o êxito da operação. Depois fez um breve briefing com o comandante da companhia e os alferes, tendo o comandante começado a explicar como tinham decorrido os acontecimentos, tendo o general Spínola interrogado o comandante, o senhor esteve lá. À resposta negativa do comandante, disse que queria ouvir a explicação de quem lá esteve e, perante a frontalidade dele, fiquei impressionado e com admiração pelo seu caráter. Na adversidade, encontramos amizades para a vida. Sendo uma fase muito difícil da minha vida, foi também muito compensadora e rica em termos emocionais. Ainda hoje, contato com diversos colegas da vida militar e jamais esquecerei o meu guia, chamado Alfa, de uma honestidade e fidelidade invulgares. Um dia, em 1969, voltou-se para mim e disse: Alfero, dia que branco abandonar preto, preto mata preto. Infelizmente, ele tinha razão, porque o processo de descolonização deu-lhe toda a razão por ter sido intempestivo, improvisado e de abandono dos que lutaram ao nosso lado. Ao regressar a Portugal e depois de passar o Natal no meu navio Luís, a vontade de acabar com este passado era tanto que ao chegar ao Regimento de Artilharia 2 em Gaia para os procedimentos finais, desfiz-me de grande parte da roupa militar, incluindo as botas, desconhecendo que ainda tinha de desfilar. Desfilei com a farda que ainda me restava, mas tive de ir pedir a um soldado do Elite Rap 2 que
que me emprestasse as botas para desfilar com vista a evitar alguma repreensão. Sinto que participei numa guerra injusta, mas não tinha alternativa e cumpri o meu dever. Como ex-combatente, sinto-me injustiçado pelo desprezo e esquecimento a que fomos e somos votados. Nestes incluo os guineenses que lutaram ao nosso lado, bem como pelo sofrimento dos nossos familiares que viram partir os seus filhos sem certeza de regresso, e recordo com emoção os que ainda hoje sofrem física e psicologicamente as consequências dessa guerra. Para a minha vida, terei a lição da necessidade de todos nós sermos mais humanistas e solidários. E se me for permitido sonhar, sonho com um mundo sem armas, baseado na paz e na fraternidade. Disse. Muito obrigado aos três. Eu gostaria só de vos dizer o seguinte: já estamos um bocadinho adiantados na hora e, portanto, a única coisa que eu vos ia pedir é se alguém da plateia tem alguma pergunta a fazer. Aqui, um dos três, penso que as comunicações deles foram bastante completas. Poderá haver alguma coisa que ainda possa ter ficado assim meia escondida, mas penso que não. E agora eu queria, de facto, como tenho outro compromisso agora a seguir. Senhor Moderador. Eu pedia. Diga. É aqui na mesa. Desculpe. O Sr. Borges Carvalho falou aí no assassinato dos três majores. Um deles, o Major Magalhães Osório, fez parte da guarnição aqui do Batalhão Independente de Infantaria 17, conviveu aqui com muitos dos presentes. Namorou cá uma moça, participou num rally, ganhou o rally, era uma pessoa muito sociável. Quanto ao facto dos cabo-verdianos também terem apoiado a guerra do pai GC, aliás, como disse a sigla, era Guiné e Cabo Verde, além dos cabo-verdianos, muitos outros estrangeiros participaram contra nós, contra as nossas tropas na Guerra da Guiné. E a prova foi a captura do capitão Peralta, capitão cubano, que foi apresado durante um combate pelos paraquedistas portugueses e que também foi tratado pelo Dr. António Brujo Saavedra, lá no Hospital da Pissão. Obrigado. Ok, obrigado. Não sei se tem alguma pergunta. Não, está bem, mas... É aqui como o meu querido amigo e primo. És um ingrato. Então, a polícia expulsa-te para o Parque Maieiro e tu ainda te queixas. Ainda tinhas lá uma corista. Era a fuga que havia, era uma das saídas, era uma porta que dava mesmo ali para o Capitão e para aquele teatro ali. Aquele jardim é uma coisa fantástica. Eu gostava de estabelecer uma comparação com eventos de caráter internacional. Tal e qual como disse que o 7 de outubro em Israel não teve presenças nenhumas, foi uma brincadeira de crianças ao pé do março de 61 em Angola. Queria-vos também lembrar um facto, que foi a França, país com 53 milhões de habitantes, com indústria militar, aeronáutica e de armamento muito fabulosa, fez um lift, fez uma projeção militar para o Mali
E foi muito elogiado o governo francês e as Forças Armadas francesas pelo facto de terem feito essa projeção de forças. Foi para 4.000 quilómetros de distância. É uma coisa impressionante para um país que é uma das maiores potências militares europeias. A nossa, que foi as projeções, as nossas Forças Armadas, que não houve condes de Lippe na Guerra do Ultramar, não houve condes de Lippe nem Beresford. Foram os portugueses, formados nas nossas academias, nas nossas escolas militares, foi a população em geral que suportou projeções de forças para mais de 9.000 quilómetros de distância, Moçambique e Angola. E também para a Guiné, nas condições que todos sabemos, um país com 10 milhões de habitantes e dessa maneira. Portanto, eu peço que façam essa comparação. E segundo o Dr. Borges Carvalho, quando diz que todo o esforço, todas essas missões levadas a cabo com êxito, não tiveram mérito nenhum. As pessoas em que nelas participaram hoje são desprezados completamente, não têm qualquer... Bom, mandaram-nos um emblema de lapela que diz reconhecimento da nação, que é este daqui. Bem bom. Contamos com isso. Eu estive na Guiné também, de 69 a 71. Eu revejo-me totalmente na intervenção que foi feita aqui pelo Dr. José Diano Borges de Carvalho. Efetivamente, eu estive no comando do agrupamento de Bissau, portanto, estava ali ao lado do comando-chefe, portanto, privei com algumas das figuras que depois vieram fazer o 25 de Abril, que estavam muito ligados ao general Spindler. Andei por toda a Guiné, porque de algum modo descobriram que eu era professor. E como descobriram que eu era professor, pediram uma pública forma do meu diploma. E eu andei a correr a Guiné toda como presidente de júri daquelas escolas militares que tinham lá as coisas. Portanto, como não podiam obrigar os professores civis a ir para as zonas de combate, eu lá tinha que avançar. E aí não tinha outro remédio não ir. Portanto, andei desde o norte, onde fui atacado, devo dizer que tinha muito respeito, para não dizer medo, quando passava por aquelas picadas e via que me vinham buscar e via aqueles ramos quase a tocarem na minha cara, naqueles Animogos 411, muito instáveis, e eu só ia ali, viradinho para eles, com aqueles bancos que vocês estão a ver, e eu só pensava, um indivíduo qualquer nesta mata, que me está aqui a roçar pela cara, dá uma rajada e anda tudo no iPod. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu também testemunhei esses comícios, ou essas assembleias do general Spindler, pude ver, e pude ver, também apreciava o homem por uma coisa muito simples. Ele tomava sempre o partido do guineense quando havia qualquer conflito com a tropa portuguesa. Eu não me esqueço de uma situação em que ele viajava todos os dias de helicóptero para os vários quartéis e ele tinha uma instrução muito precisa que as companhias, os comandantes de companhia, deveriam prover o abastecimento da tropa para a época das chuvas em que alguns quartéis ficavam isolados. E ele, de uma vez, saiu para visitar e foi visitar 3 companhias e verificou que nessas 3 companhias estavam há 3 semanas a comer conservas. E foi o suficiente para fazer uma coisa que deu muita polémica na altura. Ele destituiu os capitães para alferes, baixos. Isso deu muita polémica, porque eles, em reuniões em que eu pude assistir, eles diziam que isso era uma prerrogativa que apenas o Ministro da Defesa podia ter, mas ele não teve mesmo problemas nenhuns, ele tomou esta medida. E depois havia aqueles reagrupamentos em que ele tinha obviamente 2 objetivos. Por um lado, tinha casas mais decentes para as pessoas, para os naturais viverem, e por outro lado também sabia onde eles estavam e controlavam. Mas era um homem que tinha esta coisa que era precisamente contrário ao comandante
ao meu comandante, que era um homem de cavalaria absolutamente detestável, que tinha uma parada imensa e tinha no seu gabinete, ele afastou as cortinas e tinha 2 ordenanças à porta. E quando via um soldado, e repare que estávamos numa zona que era também onde as companhias regressadas do mato estacionavam ali, em Brá, estacionavam ali antes de embarcarem. E ele, quando via entrar um soldado lá na ponta, sem boina, mandava o ordenança ir buscar para identificar a companhia e oficiava para o comandante da companhia e queria saber quem era, que castigo tinha sido feito. O Spínola tinha um relacionamento com este indivíduo terrível, não suportava, e esse homem chegou a ser o comandante da zona de Bissau. Portanto, eu pude testemunhar também essas questões, a preocupação de Spínola com os naturais, essas reuniões e tudo, que foram coisas boas no meio de toda aquela desgraça que era. Portanto, é engraçado, gostei, porque foi enquadrado e foi um testemunho que corresponde exatamente àquilo que eu podia ver, o que quer dizer que devemos ter estado em períodos muito próximos. Porque eu estava lá quando a Guiné foi atacada com esses mísseis. Um caiu perto dos fuzileiros, outro caiu... E até são coisas elementares. Nós depois fomos a investigar e era uma coisa elementar. Eram 2 coisas. Uma à frente, com as pletas e tudo, e outra parte atrás, que era... E eram 2 coisinhas que se traziam na mão e que eles montavam ali no mato, faziam isso tudo. E repare que... E em princípio foram tiros muito certeiros, porque caíram lá muito perto. Porque foi um mandado para cada lado. Se eles tivessem feito mais um com a correção, teria sido muito eficaz. Eu posso dizer isso, porque a minha especialidade era armas pesadas. Portanto, eram os morteiros e essas coisas todas. Portanto, eu gostei de ouvir, fui muito a lembrar. Uma das coisas que me doeu nisso tudo foi ver, depois, quando aconteceu o 25 de Abril, ter assistido a imagens da televisão em que eu vi no porto de Bissau um barco, o último barco, a sair de Bissau para Lisboa, e no porto ver alguns que conosco colaboraram, e a quem nós, na ação psicológica, andámos a convencer que eram portugueses como nós, a ficarem lá no porto abandonados, sabendo nós que o destino deles seria serem fuzilados, como efetivamente aconteceu. Esta coisa, para mim, chocou-me, porque eu segui de perto esta questão e acompanhei dos comandos africanos. Quando havia situações bicudas, avançavam os comandos africanos. E efetivamente, chegar à conclusão de que alguns que foram comandantes dessas tropas, e a quem nós andámos a meter na cabeça que eram portugueses como nós, foram, nem achava eu, que pelo menos a nível das hierarquias, das chefias, não teria gostado nada de trazê-las todas para Portugal. Infelizmente isso não aconteceu e depois a gente sabe qual foi a consequência. Muito obrigado. É só um complemento. Esse coronel malquisto não era o coronel Sousa Costa? Ora, muito bem. O coronel Sousa Costa tinha fama de ser enganado pela sua senhora. E então ele era conhecido pelo Onze. Toda a gente na Guiné sabia, ninguém dizia o Sousa Costa, era o Onze, fui hoje ao Onze e tal. O Onze perseguiu-me a mim num problema que eu lá tive, e não foi pouco, quer dizer, praticamente não regressei na hora que devia ter regressado, por causa de um problema que ele me arranjou. Mas gostava só de acrescentar aqui um pormenorzinho, mais para a assistência que para a mesa, que evidentemente sabe o que é que eu vou dizer. O Caco Baldé. O Caco Baldé era o Spínola, como se chamava. Alguns se recordarão ainda, os mais velhos, que o Spínola usava um monóculo, ou seja, um caco de vidro encaixado no olho. E Baldé era o apelido mais comum daquele povo balanta que estava na zona de Bissau. Havia 2 apelidos muito comuns, era o Baldé e o Camará. Ele calhou ser Caco Baldé, foi um nome que foi dado para a malta da tropa, que era o que acontecia. E só uma última palavra,
já que falámos de muitas desgraças, falar de uma coisa que correu muito bem e que não tem nada a ver com a guerra, tem a ver com a capacidade organizativa e que é motivo, penso eu, de algum gáudio quando a gente olha para os nossos antepassados, que essa gente já são os nossos antepassados, funcionou bem, que é o Serviço Postal Militar. O chamado SPM, Serviço Postal Militar. Para quem não andou por lá, era assim, escrevia-se uma carta para mim, Alferes Jorge Frejás, SPM 6131. 6131, ninguém sabia onde é que era. Era na Guiné, era em Timor, era em Moçambique, era onde fosse. Ia ter ao meu quartel. Eu mudei 3 vezes no tempo que estive na Guiné. Aliás, verifico que tivemos todos praticamente o mesmo tempo. Eu estive em 69, 71. E aquilo ia lá ter. O Serviço Postal Militar transportou, nos 12 anos de guerra, mais de 100 milhões de cartas. Há um artigo que saiu recentemente, muito interessante, na revista de Numismática, sobre esse assunto, que é uma coisa absolutamente impressionante. E quem organizou o Serviço Postal Militar foi o diretor dos Correios de Estremoz. Não foi um almirante que foi para resolver o problema das vacinas em Portugal. Foi um diretor de um posto de correio em Estremoz que resolveu o problema de um Serviço Postal Militar no mundo inteiro, desde os Açores até Timor. E nunca funcionou, o que é perfeitamente impressionante. As encomendas, as cartas, para cá, para lá, através dos aerogramas, que eram uns papéis que eram fornecidos pelo Movimento Nacional Feminino. Portanto, é realmente interessante como é que aquela máquina funciona muito bem. Aliás, também o funcionamento do serviço como é que se chamava? Aqueles armazéns que forneciam todos os alimentos e as bebidas e tudo isso. Na generalidade funcionava bem. Eu, nos pontos onde estive na Guiné, não tive problemas com isso. Só para terminar, o apanhado à mão. Há bocadinho o Borges de Carvalho usou a expressão apanhado à mão. Usou a expressão apanhado à mão. Apanhado à mão, para quem não andou por lá, também não sabe bem o que é que possa querer dizer. Apanhado à mão era muito simplesmente um conflito entre as partes beligerantes, para usar uma expressão militar, era alguém conseguir apanhar o outro à mão e fazer o prisioneiro, muito simplesmente. No meu caso, na minha companhia, houve um soldado que foi apanhado à mão, em Pirada, que era no norte, junto à fronteira do Senegal. A gente ouvia ele a gritar socorro, socorro, mas foi durante a noite, ninguém sequer viu para onde é que foi. Foi parar a Conakry, teve preso 5 meses em Conakry e ao fim de 5 meses houve o célebre golpe de Conakry que libertou aquela gente toda que estava em Conakry e ele regressou à Madeira, de onde era a companhia. Ou seja, ele regressou à Madeira um ano antes de terminar a sua própria comissão, depois de ter passado 5 meses em Conakry. Ficámos cheios de inveja dele. Mas olha, também, então, já que é para recordar coisas boas, nunca me esquecerei do conhaque francês que bebia. Na ausência do moderador, eu vou usar para dizer ao Dr. Jorge Frejás que concordo com ele e que tenho aqui nas minhas notas um elogio a fazer ao SPM militar, porque realmente foi de uma eficiência, uma coisa fantástica. E houve até uma altura em que os soldados não gostavam de mandar SPMs, aerogramas às madrinhas de guerra. Achavam que era pouco digno. O aerograma era uma folha dobrável e tal, que não tinha dignidade para impressionar lá a madrinha de guerra. E então queriam escrever cartas, mas não havia selos. E no subscrito, no canto superior direito do subscrito, escrevia-se lá, em campanha, selos esgotados. E as cartas chegavam sistematicamente e regularmente com estas indicações aos seus destinatários. O Serviço Postal Militar foi realmente um serviço que funcionou fabulosamente. Eu posso continuar? Não há intervenções da parte pública? Gostava também de dizer que na ação militar propriamente dita e nas ações em combate, em Angola houve ali umas situações um bocado difíceis no aspecto puramente militar e de combate, porque no Canacassala, que era uma grande mata que havia ali sudoeste de Nambongongo, havia uma concentração muito grande da FNLA,
Frente de Libertação Nacional de Angola, FLNE. E então era um problema terrível, sempre que o batalhão de Zala ia ao reabastecimento a Nambangu, as munições que carregava ficavam pelo caminho, regressavam à sua unidade, outra vez sem munições, porque os ataques eram tão frequentes e as reações eram tão violentas que chegavam outra vez sem munições. E então o comandante da Zinorte, que era um brigadeiro, foi de férias. Ele achava que o Canacaçala devia ser flagelado. Uns aviões PV-2 iam lá lançar bombas durante a noite. Depois foi com armas, uns canhões 10-6 ali em Águas Belas, flagelavam todo o dia lá o Canacaçala. Mas a reação inimiga não abrandava. E então o brigadeiro foi de férias, que era o comandante da Zinorte, e ficou o segundo comandante em funções, que era o coronel Alves Pereira. Era conhecido pelo Totobola, porque sempre que desembarcava do avião, dava 3 tiros, 1, X, 2, pam, pam, pam. E então a soldadesca toda ia para junto do avião, Totobola, Totobola, Totobola. Então esse homem achou que as flagelações e os lançamentos de bombas não eram suficientes. Então deliberou, na ausência do comandante, ele que estava no comando, deliberou fazer uma picada direta ao centro daquela zona e fazer uma progressão com tropas de infantaria para atingir o coração lá do Canacaçala. Isso foi o fim da macacada. Eram combates diários e de grande intensidade, de tal maneira que tínhamos que recorrer ao apoio aéreo, e os F-84 na altura eram muito eficazes, tinham não só metralhadoras com bala explosiva, como bombas de 200 kg, e então limpavam um bocado, sabia, aliviavam a pressão à nossa ação. A coisa era de tal ordem, de tal maneira violenta, que a Junta Autónoma de Estradas de Angola não conseguia recrutar operadores para as máquinas, para os motorlivradores, para os cilindros, que iam fazendo lá aquela pressão. E então chegaram a oferecer aos presos que estavam a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional de Luanda, para irem para lá, davam-lhes uma liberdade condicionada, desde que quisessem ir para lá trabalhar. Mas eles estavam lá uma semana e queriam regressar para a cadeia, porque a coisa era tão quente que não havia possibilidades de sobrevivência em muitos dos casos. O dia 20 de maio foi o dia pior, fez agora anos, um dia em que eu me sinto assim, às vezes não sei porquê, uma má disposição, olho para o calendário e então, 20 de maio, nesse dia foi feito um ataque fortíssimo, muito bem coordenado pelo inimigo, e foi muito difícil reagir. Morreu um rapaz, ficaram feridos vários, foi um dia, uma noite e uns dias muito difíceis de passar. A evacuação não pode ser feita porque isso foi à tarde. Eles programavam também os ataques, as emboscadas à tarde, para dificultar a nossa ação na recuperação dos feridos. Os helicópteros não voavam de noite, portanto tinha que aguardar até ao dia seguinte, amanhã, à madrugada do dia seguinte, e muitas vezes as fatalidades aconteciam durante esse período.